nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, agradecendo, né? Aproveitando para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, agradecer a oportunidade que a Sociedade Espírita Jesus e que a doutrina espírita nos dão de levar aos nossos irmãos de caminhada a oportunidade de reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, né? E muitas vezes, pela natureza dos seus ensinos serem na forma de parábola, levando naturalmente ao pé da letra aquilo que nos é colocado no ensinamento, tendemos a seguir uma jornada um tanto distorcida. Mas a nossa reflexão hoje tem o objetivo de trabalhar essa questão, fazendo com que possamos, como nos disse o mestre, separar o espírito da letra, né? Para que possamos entender a mensagem do nosso mestre Jesus. Antes de darmos início à nossa reflexão, convidamos os nossos irmãos para um momento de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, através de uma rogativa, pedindo o amparo, a assistência para a nossa atividade, que a espiritualidade nos envolva em sua paz, em sua luz, em sua harmonia, para que possamos desenvolver a reflexão da, deste dia, né, de forma a que possamos entender um pouquinho mais os ensinamentos do Mestre, fazendo com que a nossa caminhada na presente reencarnação possa ser alcançada, ser realizada com êxito, a partir do nosso esforço e da nossa determinação. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa pequena rogativa, né, essa pequena prece, é importante que o tema que nos foi proposto para hoje é paz do mundo e paz do Cristo. São as duas espécies de paz, digamos assim. Naturalmente, a paz do mundo é uma paz que a gente vai conseguir trabalhar durante a nossa reflexão e a gente vai poder ter o entendimento do que vem a ser a verdadeira paz, caracterizando que a paz do mundo, muitas vezes, ela é, de uma forma geral, ela é equivocada e que não nos leva ao caminho que a paz que o Mestre nos sugere, nos proporciona, é a verdadeira paz, e é apenas seguindo esta paz que buscamos e conseguimos ser felizes. A referência para a nossa reflexão é a lição 105 da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, utilizando então a mediunidade do Chico Xavier, né? Mensagem, ensinamentos proporcionados por Emmanuel. Então, a passagem evangélica sobre a qual vamos realizar a nossa reflexão é a seguinte: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, João, capítulo 14, versículo 27. Então, nos é proposto, né, pelo Mestre, a paz, característica, idealizada, com os caracteres da verdadeira paz, ou seja, a paz do Mestre, quando muitas vezes temos o entendimento da paz do mundo como sendo o caminho a ser trilhado para a nossa felicidade. E Emmanuel vem nos oportunizar a explicação, esse desmembramento, essa separação do espírito da letra. Como dissemos inicialmente, o mestre ele ensinou muito por parábolas, partindo daquilo que o ser humano conhece, para explicar, de acordo com uma analogia, né, em relação ao que não conhece. A partir daquilo que não conhecemos, é mais fácil de entendermos se não houver algo que possa ser comparado em relação àquilo que conhecemos. E Emmanuel vem nos proporcionar essa oportunidade. Então. Emmanuel, então, pela mediunidade do Chico, vem auxiliar-nos na compreensão do que verdadeiramente quis dizer o mestre com a passagem citada, ou seja,
a paz do Cristo e a paz do mundo, onde ele nos diz que nos dá a sua paz, nos oferece a sua paz, mas que não a dá como o mundo nos proporciona, como entendemos como sendo a paz do mundo. E Emmanuel inicia dizendo que é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Então, a partir daí, ele já vem nos colocando que há diferenças, e normalmente no sentido oposto uma da outra. A paz do mundo é no sentido oposto à paz do Cristo. A paz do mundo, ela tende a se caracterizar por nossos interesses mais identificados com as questões materiais, com as questões do mundo. E veja que a definição é a paz do mundo, né? A paz da forma que o ser encarnado, o ser ainda não evoluído, é, considera como sendo paz. Mas a paz do Cristo tem um sentido mais profundo e mais verdadeiro. E verdadeiro, né? Porque verdadeiramente é como nos é mostrado que o caminho a ser seguido para que venhamos a alcançar a nossa felicidade, a nossa transformação moral, a nossa evolução como espíritos imortais. Então, e o benfeitor Emmanuel segue nos dizendo que a serenidade das esferas mais altas então, no caso que a calma, né, do plano inferior pode não passar de estacionamento. Ele inicia, então, nos dizendo que a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. O que isso significa dizer? É que, na realidade, do ponto de vista do encarnado, do ser humano ainda imperfeito, né, a calma ou a paz, a tranquilidade, né, caracterizada, definida por ele como do plano inferior, do plano do ser pouco evoluído, então pode não passar de estacionamento. Ou seja, estar parado, não estar agindo ou agindo de forma equivocada, de forma contrária ao que nos leva à evolução. E ele nos diz que a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então veja que a paz do mundo, como nos é colocado, está exatamente definida como a paz do plano inferior, pode não passar de estacionamento, ou inatividade, ou compreensão equivocada daquilo que é a verdadeira paz. E a partir da seguinte afirmação, a serenidade das esferas superiores, ou seja, a paz, né, das esferas superiores, quando o espírito está mais evoluído, mais em condições de compreensão dos ensinamentos do mestre, significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. Então é trabalho, não é estacionamento, não é passividade, não é aguardar que as coisas aconteçam. Até porque uma das leis do universo, uma das leis de Deus é a lei do trabalho. E por conseguinte, a atividade sempre, né? Mesmo depois da morte, que muitas pessoas têm o entendimento de que a, a, após o desencarne, após a morte, vai descansar eternamente. Seria ocioso, seria enfadonho um descanso eterno, até pela questão, como vimos, que é uma das leis do universo, uma das leis de Deus, a lei do trabalho, que significa atividade. Naturalmente que quando estamos fora do corpo físico, não a atividade pesada, atividade cansativa, característica, né, da atividade no plano físico, mas a atividade de acompanhamento, muitas vezes, guardadas as proporções, das condições em que o espírito se encontra, né, em relação ao trabalho que ele vai desenvolver e as condições que ele possui para desenvolver determinadas atividades, mas a paz é a atividade que é possível e que está de acordo com cada um. Em cada situação, a, a cada condição evolutiva, degrau evolutivo em que nos encontramos, existe um trabalho inerente à condição presente de cada ser. Então, o mundo, ele segue a nos dizer que o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Então, a gente sabe que
nos planos inferiores da vida, aos arranjos, às acomodações, às situações, né, de arranjos de uma forma geral, mas que ele nos diz que só o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. É aquela afirmação do Mestre, quando ele nos afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, por mim, como disse o Mestre, né? Então, é a partir das exemplificações, a partir dos ensinamentos, daquilo que consta no Evangelho do Mestre, que nós, seres humanos, em processo evolutivo, na busca da nossa transformação moral, do nosso crescimento, podemos seguir a nossa caminhada na busca da nossa felicidade, da nossa paz de consciência, a partir de cumpridos compromissos com a lei de Deus. E é a partir desse cumprimento dos compromissos que edificamos, que alcançamos, né, a paz do Cristo, a paz do Mestre Jesus, né? Então, nos é colocado, então, que o primeiro aspecto que caracteriza uma situação de paz do mundo é que nos círculos da carne, né, enquanto estamos encarnados, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Muitas vezes entendemos como paz apenas a não agressividade entre uma nação, a guerra, aquelas situações de ataque de uma nação a outra, de um povo a outro, né? Então, muitas vezes compreendemos, nos diz o benfeitor Emmanuel, que essa é uma situação de caracterização da paz do mundo, apenas o silenciar dos ataques da guerra material, propriamente dita. E que não é bem isso. As guerras de conflitos de interesses, que não tem a guerra caracterizada pelo armamento, pela agressão material, agressão física, mas que não deixa de ser guerra. O individualismo, o egoísmo das nações, né, onde muitas nações têm além do necessário, enquanto que outras passam dificuldades e são exploradas muitas vezes. Então, não é simplesmente não estar lutando uma contra a outra em termos materiais, mas a luta de interesses também é a caracterização desta guerra que muitas vezes se acentua. Também ele nos diz que a paz dos abastardos inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Então veja que como está equivocado quando compreendemos, quando trocamos ou temos como paz a paz do mundo, tendo aceitado como verdadeiramente a verdadeira paz. Então, como ele nos coloca, dos abastardos inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Então, tendo bastante recurso, tendo os meios materiais, naturalmente, muitas vezes, surge a preguiça, a improdutividade, né? E o não fazer nada. Entendemos como passa. E verdadeiramente, como já dissemos, a partir do momento que uma das leis de Deus é o trabalho, é a lei do trabalho, o não fazer nada realmente, de maneira nenhuma, pode ser considerado como um estado de paz. Também ele nos coloca que a paz dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Então vejamos que o benfeitor nos diz que está em paz, muitas vezes, a revolta no quadro das lutas necessárias, quando se apresentam situações de dificuldade, situações de dor, seja pelas formas, das mais diversas formas que elas se apresentam, né? Sejam a enfermidade material, a enfermidade moral, as dificuldades de relacionamento, então tudo está relacionado ao que nós precisamos. Então, veja que ele define como no quadro das lutas necessárias. E quem não reconhece, quem não percebe, não se dá conta que muitas vezes crescemos e é comumente a partir das dificuldades, né, daquilo que nos seja difícil o enfrentamento, é que crescemos, é que nos melhoramos e que nos tornamos seres melhores. Então,
a situação da revolta diante da dificuldade, né? É uma situação de paz quando a pessoa se revolta. E verdadeiramente é a paz do mundo a que o mestre se refere, e não a paz de Jesus. Então, a paz dos ociosos, segue o benfeitor, sistemáticos, é a fuga ao trabalho. Então, está em paz aqueles que se identificam com a ociosidade, de uma forma sistemática, né? É a fuga ao trabalho. Acha que não fazer nada está em paz. E como vimos, a partir do momento que a lei do trabalho é uma lei de Deus, precisamos realmente da atividade. Naturalmente, sempre entendendo que a espiritualidade nos coloca como trabalho toda atividade útil, não apenas o trabalho vinculado à remuneração, à atividade física em si, mas o trabalho de assistência, de amparo, levando uma palavra amiga, sendo útil de alguma forma, caracterizando então que toda atividade útil é trabalho. Então, também ele nos coloca que, como a paz dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. Então, aquele que tem a condição, as características de arbitrariedade, vai se sentir em paz a partir do momento que sente-se satisfeito, a partir do cumprimento, da realização, né, da realização, então, dos seus próprios caprichos, que seus caprichos sejam atendidos. Para ele, para esse tipo de ser humano, ele está em paz quando ele, a partir dos seus arbítrios, né, ele consegue a sua satisfação. Para ele é a sua paz. E ele segue a nos dizer que a dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Então, os vaidosos precisam ser aplaudidos, precisam ser elogiados, ter as suas ações reconhecidas, né? E a gente sabe, a doutrina espírita nos coloca que é importante que o meio termo que é o importante, não a falta de capricho por si mesmo, uma vaidade necessária, correspondente a estar bem, né? Não poderia nem ser vaidade, é o zelo por si próprio, enfim, mas que o ponto intermediário de todas as coisas é o equilíbrio, é o centro, né, não nos extremos. E ele continua a nos colocar que a paz dos vingativos é a destruição dos adversários. Então, totalmente oposta à condição que o Mestre nos coloca como a paz do Cristo. Então, vejamos, a paz dos vingativos. E a partir do momento que alguém está numa condição de vingativo, se vinga do seu semelhante, é exatamente o oposto daquilo que seria a paz do mestre, né? Então, destruindo os seus adversários. Os vingativos, a paz dos vingativos é a destruição dos seus adversários. Então, na realidade, o que o mestre nos coloca para uma situação dessa? Então, não sermos vingativos e sim caridosos. Ao invés da destruição, orar, amparar, perdoar aqueles com quem temos desavenças, temos adversidade, né? Então, vejamos que o oposto da paz do mundo, que é a dos vingativos destruindo os seus adversários, a do mestre é que não sejamos vingativos, e sim, como é que vamos dizer assim, que sejamos bondosos, benevolentes e amparando, orando, por aqueles que podemos considerar nossos adversários. Então, é a oportunidade de vermos que a paz do mundo é exatamente o oposto da paz do nosso Mestre. E ele segue a nos dizer que a paz dos maus é a vitória da crueldade. Então, ser maus, com certeza, não diz respeito à paz do mestre, e por esses aspectos a gente já consegue discernir e separar uma da outra, né? Não podemos ser maus, né? E, é, e combatermos e derrotarmos a partir da crueldade. Muito pelo contrário, devemos ser bons e sermos dóceis, sermos bondosos, enfim, aí sim estaremos cultivando a paz do Mestre.
E ele nos diz que a paz dos negociantes sagazes é a exploração inferior. É aquela situação, em termos práticos, em que a pessoa se vangloria e se sente bem, se sente em paz a partir do momento que, se deparando com alguém em dificuldade, seja financeira, moral, de qualquer natureza, consegue, vamos supor assim, ó, a pessoa que quantas vezes já não ouvimos alguém dizer: comprei um imóvel, um carro, enfim, algum bem do seu semelhante, porque esse semelhante estava em situação de dificuldade. Então, para esses negociantes sagazes, como Emmanuel nos diz, é a exploração inferior. Essa é a paz, o motivo de realização e de satisfação. E muitas vezes se vangloriam disso, né? É aquele irmão que se deu mal na safra em função de alguma coisa que deu errado e que acaba comprando sua propriedade, suas máquinas, né? Por pouco mais que nada. E aí a pessoa se sente feliz, se sente realizada. E, na realidade, é a paz do mundo. É a paz que não nos leva à condição de nos tornarmos espíritos melhores. É a paz do mundo que não é um fator gerador de felicidade, muito pelo contrário, é um fator gerador de endividamento, de termos que depois reparar aquilo que tenhamos feito a quem estava em situação de dificuldade, quando deveríamos ter dado um paro a essa pessoa e não explorar, né? E aí ele nos diz também que a paz dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. É aquela questão daquele que está viciado em, em produtos, né, em lícitos e ilícitos, e que só se sentem em paz, se sentem realizados a partir da utilização desses produtos, dessas substâncias de baixo teor, né? Então ali ele está em paz, mas vejam que é totalmente diferente, no caso caracterizado pela paz do mundo, da paz a que o mestre nos recomendaria. E não o consumo daquilo que é material, que nos torna viciados, que nos torna dependentes daquela situação. Estamos numa paz aparente, um comprometimento verdadeiro e naturalmente diferente daquilo que o mestre considera como paz. Também nos é colocado que a paz dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Então, também aquele que se identifica muito com o consumo exagerado do alimento, né? E a partir desse consumo, sente-se em paz, que na realidade está comprometendo a sua saúde, né? E embora estando alimentado materialmente do alimento físico, do alimento material, embora haja fome espiritual no coração, ou seja, o conhecimento daquilo que alimenta, daquilo que é a paz do Cristo, daquilo que é verdadeiramente o fator gerador da felicidade, da paz interior, da consciência tranquila. Então veja que sempre quando as situações para a quem ainda não está na condição de evolução adequada, é sempre considerando a paz do mundo, que é muito mais comprometedora do que benéfica, né? É uma falsa paz, podemos assim dizer. Então, ele nos diz que há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo, sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do céu. É muito comum a gente ouvir situações, né, em que, em que se dão bem, entre aspas, os ímpios. Eles estão momentaneamente bem, mas com toda certeza haverá um momento do ajuste com as leis de Deus. Naturalmente, essa paz é um equívoco, como dissemos, é uma situação temporária digamos assim, ó, de progresso financeiro, mas e as consequências dessas situações, né? Com certeza são comprometedoras e
No momento certo, teremos que nos ajustar com a lei, passando pelas dificuldades como reajuste. E aí vem aquilo que foi citado anteriormente. Há aqueles que se revoltam contra as dificuldades que são necessárias para o refazimento, oportunidade de nos reajustarmos com a lei de Deus em função de escolhas equivocadas em determinados momentos da nossa caminhada. E ele nos diz que a ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. É aquela questão, as mais diversas situações de equívocos cometidos, né, normalmente geram bem-estar, geram satisfação. Como dissemos, a pessoa que se aproveita de uma situação de desgraça, de dificuldade, de situação difícil enfrentada por alguém e que acaba se apropriando do seu bem, ainda se sente um vitorioso, realizado, mas não sabe o grau de comprometimento que esse tipo de ação acaba gerando para o seu futuro. E muitas vezes as dores, as adversidades, o passar por uma situação semelhante é a oportunidade de resgate de situações vivenciadas anteriormente, tendo proporcionado ao próximo situações de dificuldade, e agora, em outro momento, chega a oportunidade dele mesmo passar por situação semelhante. Né? Então, o benfeitor nos diz que não devemos nos esquecer, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermo da alma. É uma caracterização, né? A paz do mundo pode caracterizar aquele estado em que estamos adormecidos, o sono enfermo, como ele disse, da alma. Ou seja, a nossa alma ainda está entendendo de forma equivocada aquilo que está realizando. Muitas vezes se comprometendo, achando que está se dando bem, mas na realidade está semeando ventos para que no futuro venha a colher tempestade. Né? E Emmanuel segue a nos dizer que a busca desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento por nascida e cultivada a portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então ele nos diz, Emmanuel, que a verdadeira paz ela é edificada no santuário do coração, a partir da nossa transformação moral, a partir do cultivo de boas ações, de desenvolver bons sentimentos, desenvolver virtudes, que verdadeiramente é o patrimônio do espírito, é aquilo que é edificado no interior do ser, uma propriedade adquirida, não que não seja necessária as coisas materiais, mas como que sejam adquiridas de forma lícita, né? Sem exploração, sem se apoderar do que não é seu, mas aquilo que foi herdado, aquilo que é fruto do seu trabalho, que é uma aquisição honesta, que seja usado como meio para que possamos evoluir, crescer como espíritos imortais, nos transformarmos, né? Porque a virtude que é desenvolvida, esse é o verdadeiro patrimônio do espírito, porque o acompanha, mesmo estando numa existência física ou fora dele. É o patrimônio do espírito, é aquilo que está, como disse o benfeitor, edificado no coração daquele que realiza as boas ações, a sua transformação moral, enfim, que adquire a sua salvação, que o Mestre nos disse de uma forma muito clara, que fora da caridade não há salvação, considerando que essa salvação, o seu crescimento, a sua evolução, a sua transformação moral. Então, para concluirmos, meus irmãos, que possamos buscar sempre o equilíbrio, não nos descuidando tanto das aquisições do espírito quanto das aquisições relativas à matéria. Por quê? Porque as aquisições do espírito é o verdadeiro patrimônio do espírito, como dissemos. Acompanhará o espírito ao longo de suas jornadas, de suas encarnações e reencarnações, enquanto que a matéria, na realidade, é aquilo que precisamos, é um instrumento que o Pai coloca ao nosso dispor para que possamos realizar essa condição
quando muitas vezes utilizamos de forma equivocada, fazendo com que venham nos comprometer na existência, ao invés de ser um instrumento para a nossa evolução. Que possamos estar atentos a essas situações, de forma que não venhamos a nos comprometer fazendo as escolhas equivocadas. Então, é importante que a gente consiga ter esse entendimento, não confundindo, como nos disse Emmanuel, a paz do mundo com a paz do Cristo. Porque a paz do Cristo verdadeiramente é o grande recurso que nos oportuniza a nossa evolução, a nossa transformação moral. Era o que tínhamos para hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos com os irmãos, agradecendo o acompanhamento que os irmãos proporcionaram a todos nós, e que possamos aproveitar esses momentos para bem entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que a paz do Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre.